Então, o tópico a ser abordado é isso. Como é que nós... Então, quem são esses filhos da ditadura? Como é que nós acreditamos que nós derrotamos a ditadura? Quando ela simplesmente cumpriu os seus objetivos de guerra. E ao cumprir os seus objetivos de guerra, retirou-se, negociando com os seus sucessores o termo da continuidade do regime que havia sido inaugurado em 64. Ponto. Não é que vai continuar capitalismo. Não é essa enormidade. É que tipo de sociedade, que tipo de regime de acumulação, que tipo de controle social, que tipo de limites estão estabelecidos quando você negocia daquele jeito. Por exemplo, por que, abrindo um parênteses, depois nós podemos tocar esse assunto, que é a questão da anistia. Por que a anistia não funcionou no Brasil? Ao contrário da Argentina. A lei de anistia não foi revogada, ao contrário do que aconteceu na Argentina, parcialmente no Chile e assim por diante. É exatamente a mesma lógica. Eu já discuti isso N vezes com os meus amigos ativistas de direitos humanos, todos os grupos, parentes de presos políticos mortos, torturados, desaparecidos. Assim. Há um primeiro estranhamento, um primeiro choque, depois a coisa começa a engrenar. E alguns dos protagonistas sobreviventes, historiadores do período, de todo o processo da anistia brasileira, acabam concordando. Porque a anistia, por que ela ficou pela metade do caminho? Porque ela não foi nem ampla, nem geral, nem restrita. Porque foi negociado, ela não seria nem ampla, nem geral e nem restrita. Daí morreu Neves. A justiça dos vencedores é assim mesmo. Impõe as suas condições, porque venceram. Ninguém vai nos provar que em 79, quando a lei foi promulgada, em 79, os militares estavam derrotados. Faça por favor. Bom, e saiu uma lei de anistia. E essa lei de anistia, por que ela foi, por que permitiu esse monstrengo a continuar até hoje? Porque ela foi o fruto de uma ampla, geral e irrestrita mobilização popular dos grupos concernidos, de ativistas, partidos, assim por diante, para que acontecesse uma anistia no Brasil. Olha, raciocinando um pouco cinicamente, do outro lado do Golbery, eu estou contando isso, a coisa já foi dormir, todo mundo conhece a história. Não, tem criança aqui que não estava lá, por exemplo. Do outro lado, o raciocínio era estratégico, límpido e certo, como é coisa de militar. Golbery, companhia. Nós vamos fazer uma lei de anistia. A pressão popular. Qualquer reunião de SBPC de 74 em diante, a palavra de ordem de anistia, que é uma palavra nobre, necessária, politicamente avançada, é isso mesmo, para dizer que existe preço político no Brasil, que é necessário uma anistia, tudo bem. Mas, antes de nós irmos, eles já tinham ido, voltado e estabelecido o que ia ser. Não estou denegrindo ninguém, pelo contrário. Porque eles dizem o seguinte: vamos fazer, junto com a anistia, vamos votar e aprovar uma lei de anistia nos nossos termos, obviamente. Então fica fora 2/3. Crimes de sangue, terrorismo, quem já está preso, quem já foi condenado, isso é. Só aqueles que foram perseguidos pela ditadura e estão fora do país, ou estão desempregados, simplesmente serão anistiados. E junto com ela faremos uma reforma do sistema partidário. Então vão se criar muitos partidos. Alguns partidos de esquerda, entre aspas, serão legalizados. E, portanto, anistiamos e eles voltam. Voltam e a oposição, que é o voto, só se fragmenta. Bom, isso é uma parte do cálculo estratégico. Se isso vai acontecer, o movimento foi um dos maiores movimentos de massa no Brasil, que era o movimento pela anistia, ele vai se enfraquecer. Mas para ele se enfraquecer ainda mais e morrer, é necessário que ele ganhe o processo político da anistia e apareça com uma vitória popular a votação e aprovação da lei da anistia. Então nós ganhamos. Ganhamos, acabou. Encerrou o assunto. Vamos cada um
Ganhamos, bom, ficou muita gente na cadeia, assim por diante, está lá, não, crimes de sangue, depois a gente vai resolvendo caso a caso com os nossos advogados e vamos cada um por nós tratar dos nossos partidos, das nossas organizações, porque a ditadura logo vai terminar, já não foi abolido, já não terminou, AI-5 terminou, em dezembro de 78, já não veio a lei de anistia, já veio a lei de anistia, conquista nossa. Nós acabamos com a AI-5, pressão popular. Nós ganhamos a lei de anistia. Os operários estão se rebelando no ABC, portanto, os partidos estão aí. Vamos tratar das eleições. Vamos organizarmos e pronto, acabou. E a lei da anistia ficou lá esquecida. Os caras apodrecendo na cadeia. De vez em quando saía um, saía outro, porque ganhavam individualmente o processo, porque cumpria a pena. Então, novamente, a lei da anistia, que foi um arranjo ignominioso, é apresentado como uma vitória popular contra a ditadura. E tem muita gente boa que até hoje não entende por que virá voltar a esta página, voltar para trás. Isso é um retrocesso. Nós ganhamos aquilo só por vingança, para punir, para pôr na cadeia, denunciar os torturadores. Não tem mais ninguém preso. Acabou tudo. E as famílias estão sendo indenizadas, tem mais isso, porque tem, aí o desdobramento do processo ainda é mais perverso. Porque a lei da anistia, enquanto tal, ela não existe mais. Ela existe enquanto ela diz que ela se aplica aos torturadores, só isso. É a única cláusula que se queria os famosos que me conhecem. Depois, o Estado brasileiro, na época do Fernando Henrique, reconheceu a sua responsabilidade pelos mortos desaparecidos e pelos prejudicados pelo regime. Estão indenizando. Mas estão indenizando como se fossem acidentes de trabalho. Então, o Estado indeniza uma pessoa que assume a figura de vítima, mas não reconhece quem perpetrou o crime que transformou aquela pessoa em vítima. Ele assume, inclusive, paga. Como a lei ela é feita para desmoralizar a esquerda, então ela fica esses aspectos monstruosos de gente ganhando fortunas. Fortunas por quê? Não porque as pessoas são perversas e reivindicam aquela montanha de dinheiro, fica até surpresa, esse cai $1 milhão na minha conta bancária, o que eu vou fazer? Vou devolver para o governo? Prejudicado? Não. Deixa aquele $1 milhão, se cai mais $1 milhão, vai assim, é uma coisa desmoralizante. Mas porque a lei foi feita para desmoralizar. E de maneira mais ou menos, quase que uma espécie de inconsciente coletivo de classe dominante brasileira. Porque ela entende que veja só, o princípio dessa remuneração é o seguinte, normalmente explicando o ABC, mas para lembrar. Ela diz basicamente o seguinte, ela considera, é como se alguém que passou algumas horas, algumas semanas, alguns meses em uma sala de tortura, tivesse sido privado de alguma coisa essencial, porque do seu trabalho. Então, ser torturado foi um acidente de trabalho, praticamente isso.